Oi, galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o conceito de força e sobre as leis de Newton, que foram criadas por Isaac Newton, que nasceu em 1643, pouco após a morte de Galileu. Antes de começarmos, é importante saber que o conceito de força em si é um conceito primitivo e insuficiente para entender todos os tipos de força que existem. Por isso, temos também os conceitos estáticos e dinâmico para a força, onde no conceito estático, a força é o agente capaz de causar deformidades em um determinado corpo. E o conceito dinâmico é quando a força é o agente capaz de alterar a velocidade de um corpo. Dito isto, vamos falar brevemente sobre os tipos de força. Vamos começar com as forças de contato e as forças de campo. Na força de contato, é necessário contato físico, quando, por exemplo, uma pessoa chuta uma bola. E na força de campo, não há necessidade desse contato, como, por exemplo, ímã e clipe de papel. Temos também a força-peso, que é a força que a Terra exerce sobre determinado corpo e pode ser encontrada através da fórmula P igual a m vezes g, ou seja, peso do corpo é igual a massa do corpo vezes a gravidade. Temos também a força normal ou força de atrito. A força normal é a força que uma superfície sólida exerce sobre um corpo que está em cima dela. E a força de atrito é a força que existe no contato da superfície sólida junto com esse corpo. A força normal e a força de atrito são complementares. Nós temos também a força de tração, que é a força de contato que as cordas exercem sobre os corpos. E para finalizar, temos a força elástica, que é a força aplicada sobre uma mola, por exemplo, para causar deformidade. E pode ser encontrada através da fórmula F igual a K vezes X, ou seja, o módulo da força aplicada à mola é igual à constante elástica da mola vezes a deformação da mola. Agora, nós vamos falar sobre as leis de Newton, onde temos a primeira lei, que também é conhecida como princípio da inércia, que diz que uma partícula livre da ação de forças está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, e que um corpo só entra em movimento se houver a atuação de uma força. Nós temos também a segunda lei, que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, e diz que a aceleração sofrida pelo corpo terá a mesma direção e o sentido da força resultante que atua nele, e é inversamente proporcional à massa do corpo, e pode ser encontrada através da fórmula F é igual a m vezes a, ou seja, força é igual a massa da partícula vezes a aceleração da partícula. Temos também, para finalizar, a terceira lei de Newton, que também é conhecida como força de ação e reação. Ou seja, quando um primeiro corpo exerce força sobre um segundo corpo, esse segundo corpo ele reage exercendo força no primeiro corpo. E na terceira lei de Newton, as forças têm direção e sentido diferentes. Então, gente, é isso.